Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do Cavaleiro de Piracicaba. Piracicaba sempre teve algo de misterioso depois da meia-noite. As ruas antigas, ladeadas por casarões coloniais e becos úmidos, pareciam guardar ecos de séculos passados. O som do vento que vinha do rio se misturava a ruídos inexplicáveis, sussurros, passos e, às vezes, o galope de um cavalo que ninguém via. Os mais velhos evitavam falar disso, mas os jovens sabiam bem da história, a do cavaleiro sem rosto, condenado a cavalgar eternamente nas margens do rio Piracicaba. Diziam que tudo começou no final do século XIX, quando um capitão do exército, Augusto Ferraz, foi acusado de trair seu próprio regimento. Cego pela ambição, ele matou o irmão, um padre que tentava impedi-lo de vender terras consagradas à igreja. Fugiu da cidade montado em seu cavalo negro, mas nunca chegou ao destino. Naquela mesma noite, o animal foi encontrado ensanguentado às margens do rio, relinchando de desespero. O corpo de Augusto nunca foi visto novamente. Desde então, em noites de lua cheia, moradores relatam o som dos cascos ecoando pelas pedras da Rua do Porto. O cavaleiro aparece coberto por uma armadura enegrecida, o elmo baixo e os olhos ardendo como carvões acesos. Alguns afirmam sentir cheiro de enxofre e ouvir o som metálico de correntes, como se ele arrastasse consigo o peso do próprio inferno. No bar do Mirante, os bêbados contam e recontam as aparições, entre goles de pinga e risadas nervosas. Ele não vem por acaso, dizia o dono do bar, um homem de voz rouca. Ele vem quando alguém ousa duvidar. A cidade se acostumou com o medo, como quem aceita uma maldição inevitável. Mas Cláudio, um jovem cinegrafista local, decidiu quebrar o silêncio. Fascinado por histórias urbanas, planejava gravar um documentário sobre lendas paulistas. O Cavaleiro de Piracicaba seria sua primeira investigação. Ele preparou câmeras, microfones e uma lanterna potente. Ignorou todos os avisos e foi sozinho até a velha ponte metálica que cortava o rio. Era quase 1 da manhã quando começou a filmar. O vento cessou de repente, e o som do rio ficou abafado. Cláudio sentiu o chão tremer sob seus pés, um ritmo compassado que se aproximava, toque, 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 o som de cascos molhados sobre pedra. O coração acelerou, e ele tentou focar a câmera em direção à névoa. De repente, o vapor denso se abriu. O cavaleiro surgiu imponente, com um manto escuro flutuando, o cavalo soltando fumaça pelas narinas. Cláudio recuou, a respiração entrecortada, enquanto o vulto erguia uma espada coberta de ferrugem. E antes que pudesse gritar, o vídeo parou. Na manhã seguinte, encontraram apenas sua mochila e o celular flutuando nas águas rasas do rio. O desaparecimento de Cláudio foi notícia em toda a região. A polícia tratou como afogamento, mas o povo sabia que havia algo mais. Os amigos que assistiram ao vídeo recuperado juraram ter visto, nos últimos segundos, o reflexo de 2 olhos vermelhos fixos na lente da câmera. A partir daquele dia, o clima da cidade mudou. As luzes públicas da Rua do Porto começaram a piscar toda a madrugada, sempre por volta da mesma hora em que Cláudio desapareceu. O cheiro de ferrugem e terra molhada invadia as casas. Cachorros latiam em desespero e galos cantavam fora de hora. O padre da paróquia local, Dom Álvaro, tentou abençoar a ponte, reunindo fiéis para uma procissão noturna. Mas quando levantou o crucifixo diante do rio, o vento soprou com força, apagando todas as velas. O sino da igreja soou sozinho, e o padre desmaiou diante da multidão, murmurando o nome Augusto Ferraz em meio a um ataque de pavor. Ninguém voltou a falar disso em voz alta. Mas um velho pescador, chamado Ambrósio, confidenciou a um repórter local que sabia o verdadeiro motivo da maldição. Segundo ele, o cavaleiro havia feito um pacto. Quis trocar sua alma por glória e riquezas, mas a traição ao irmão selou o destino de ambos, e o inferno cobrou o preço antes do tempo. Ele não cavalga sozinho, disse Ambrósio, com os olhos perdidos. Há outro espírito preso com ele. O do irmão que ele matou. E quando alguém tenta provar que ele não existe, os dois vêm cobrar presença. Mesmo sem acreditar, jovens curiosos começaram a desafiar o mito.
Alguns foram à ponte com gravadores e lanternas. Outros deixaram oferendas, apenas por diversão. Poucos voltaram com coragem de falar o que ouviram. E uma dessas pessoas era Renato, irmão de Cláudio. Renato não aceitava o sumiço do irmão. Passou noites vendo e revendo o vídeo, tentando entender o que havia acontecido. Chegou à conclusão de que só uma coisa o explicaria: ir até lá e ver com os próprios olhos. Numa madrugada fria, levou um gravador, uma lanterna e um espelho, lembrando das histórias sobre entidades presas em reflexos. Atravessou a ponte às 3 da manhã, quando o nevoeiro cobria tudo como um manto vivo. A cada passo, o som dos cascos parecia ecoar dentro da mente dele. O chão úmido reverberava sob seus pés. Ele parou no meio da ponte e gritou: "Mostre-se, desgraçado!" O eco devolveu a frase distorcida, com uma voz grave e metálica: "Desgraçado!" Renato sentiu o ar gelar. A lanterna falhou, e no instante seguinte, uma sombra enorme surgiu no fim da ponte. O cavaleiro vinha devagar, o cavalo soltando vapor, o manto ondulando como fumaça. A armadura parecia viva, pulsando em tons avermelhados. Renato tentou correr, mas os passos dele se confundiam com o trotar pesado que se aproximava. A ponte parecia se alongar, o rio rugia alto e o som das correntes ecoava. Quando olhou para trás, o cavaleiro já estava a poucos metros. A voz que saiu do elmo não era humana. "Quem me desafia carrega minha sina." E antes que Renato gritasse, o cavalo empinou e desapareceu em meio ao fogo e à neblina. No dia seguinte, apenas o espelho foi encontrado, rachado, com marcas de ferradura sobre o vidro. Lara, irmã de Renato e Cláudio, passou meses tentando entender o que aconteceu. Recusava-se a acreditar que os dois haviam simplesmente desaparecido. Nas madrugadas silenciosas, o som dos cascos parecia persegui-la, mesmo dentro de casa. Decidida, procurou o velho Ambrósio. Ele contou que nunca dissera a ninguém que, sob a antiga capela do Rosário, jaziam os ossos do cavaleiro amaldiçoado. Mas a alma dele não descansa. Faltam-lhe os olhos do irmão, arrancados antes da morte. Lara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O velho então explicou que o espelho era o único elo entre o mundo dos vivos e o dos condenados. Quem olhar para ele durante o toque do sino verá o rosto verdadeiro do cavaleiro. Mas cuidado, o reflexo pode não ser só dele. Movida pelo desespero, Lara foi até as ruínas da capela. Meia-noite. O vento gemia entre as frestas das paredes. Ela acendeu uma vela e posicionou o espelho sobre o altar quebrado. Quando o sino distante da matriz soou, o vidro começou a embaçar, e uma silhueta surgiu por trás dela. Era o cavaleiro. Mas ao levantar o elmo, o rosto revelado não era o de um guerreiro, era o de Renato. Os olhos ardiam, e lágrimas de sangue escorriam. A voz sussurrou: "Ele quer todos nós." A vela apagou, o espelho rachou, e o silêncio tomou conta do lugar. No dia seguinte, ninguém encontrou Lara. O espelho, novamente, estava no altar, desta vez coberto de cinzas. O velho Ambrósio desapareceu dias depois, e a casa dele foi achada vazia, com marcas de ferraduras no chão. A ponte foi interditada pela prefeitura após novos relatos de gritos e clarões vermelhos sobre o rio. Mas câmeras de segurança próximas continuavam registrando o mesmo fenômeno: dois vultos cavalgando lado a lado sob o luar, seguidos por uma terceira sombra feminina. Alguns dizem que agora a maldição está completa, os três irmãos, presos em um ciclo eterno. O cavaleiro, o traído e a inocente que tentou libertá-los. Outros acreditam que a presença dela apaziguou o espírito, tornando as noites mais silenciosas. Mas os moradores mais antigos ainda juram ouvir, em madrugadas sem vento, o som dos cascos vindo das margens do Piracicaba. 3 ritmos distintos. 3 almas presas entre 2 mundos. E quando a lua se reflete nas águas turvas do rio, há quem jure ver 3 figuras cavalgando lentamente, desaparecendo sob a neblina. Dizem que, se você ouvir o som dos cascos ao longe, deve fechar os olhos e não olhar para o reflexo da água. Porque, se o fizer, verá o rosto de quem vai desaparecer a seguir. História por J.P. Romano.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação através do link na descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail na descrição do vídeo.